Mas uma coisa interessante, antes de começar, que é uma coisa que tipo, é o professor falando, tá? Desculpe. Mas é que quando você vê a formação do imaginário das gerações, as gerações que nasceram no século XX, especialmente ali depois da década de 40, elas são as primeiras gerações na história da humanidade formadas basicamente com imagens prontas. Até então, você precisava assistir até o teatro, mesmo a música, tudo exigia um esforço para você ter contato com a arte. A única que era mais acessível era a literatura, era o escrito, o livro. E você tinha que imaginar todas aquelas cenas. Sim. Então cada um fazia o seu filminho. O Rambo é o seu estilo, né? Fazia. Criava. Tinha um outro tipo de relação que criava, que era muito mais pessoal. A partir do advento da televisão, do cinema, aquilo começou a se tornar comum, naturalmente a leitura, que era muito mais exigente, começa a ficar em segundo plano. Até desaparecer para muita gente. E o grosso das gerações são formadas pelas imagens prontas. E é legal você ver assim, as imagens, os modelos de homens e de mulheres através do cinema e da televisão, porque você consegue ver. E aí é uma coisa legal, porque, por exemplo, meu pai nasceu em 1948. Então, ele é uma geração já que foi formada por essa imagem. Embora tenha literatura, estou dizendo que não se leia, estou falando que o grosso é formado por isso. E a geração do meu pai, também, acho que da tua, também são o mesmo. É uma coisa legal que essa primeira geração, em termos de masculinidade, de virilidade, os grandes modelos eram tirados do velho oeste americano. Sim, eram os cowboys. Sim, todos os cowboys, não sei o que, tal. E o Rambo tanto que termina com o cowboy, né? No negócio. Essa imagem viril do homem, do cowboy, do homem que protege da sua família, né, do self-made man, que vai se dando conta, que se defende, que não leva desaforo para casa e tudo mais, foi formando. Só que daí tem uma alteração no processo, porque com o tempo, quando a gente chega ali, depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente depois ali na época da Guerra do Vietnã mesmo, começa a vir, os filmes de cowboy param de acontecer, termina o boom, e vem os filmes de soldado. Sim. A nossa geração ela é muito impactada por já, tipo, esses soldados que são meio... É o Rambo, é o filme do Schwarzenegger, é o do Chuck Norris, é mesmo Duro de Matar. Seja policial ou não. Se não é soldado, é policial, né? É policial. É bem a coisa do... Até mesmo Exterminador do Futuro. Também tem um pouco disso. Também tem. Mas eu acho que é exatamente isso. Assim, porque é soldado, né? É guerra. É do bonzinho contra o vilão mesmo. Mesmo, né? Star Wars, que você quer botar Star Wars, mas é guerra. É guerra. Sim. Então, uma coisa que eu vejo assim, da geração do meu pai, assim, é muito do cowboy, e depois foi pra coisa do soldado. A nossa geração foi isso. Quando chega no final da década de 90, porque eu acho que até ali a década de 90, acho que ainda estava nessa pegada. Aí depois, quando começa a coisa mais de super-herói, porque os quadrinhos estavam presentes, sempre estiveram presentes, mas com a força e o impacto de imaginário agora, né? Do cinema... Agora. As crianças de hoje em dia com Marvel, com essas coisas, blá, é igual a gente com o Rambo, né? É a mesma coisa. Tipo, eu com a faixa lá do Rambo, com 7 anos usando a faixa do Rambo, era a mesma coisa das crianças hoje com o escudo do Capitão América. Aliás, o seriado do Falcão, eu tava achando meio devagar, mas esse último episódio é espetacular, cara. Muito bom, acho que é o terceiro ou quarto. É do Falcão muito bom, cara, com o Soldado Invernal. O Soldado Invernal. E arranjam lá um Capitão América. Mas enfim, escapamos voltando. Essa formação desse imaginário, assim, formou os homens. Formou. Não é à toa que essa coisa politicamente correta, os progressistas, eles batem muito nesse imaginário, porque eles sabem que é pelo imaginário que você forma as próximas gerações. Eu lembro... Tanto que o rock está sendo criticado. É, isso que eu ia falar. O rock está sendo criticado agora porque é um modelo tóxico de homem, um negócio assim, né? O Rambo é profundamente tóxico. Profundamente tóxico. Totalmente, né? É natural que seja assim. Porque a imagem hoje que se quer pro homem, que se construiu e que mais ou menos se tenta fazer, é do homem dócil. É o homem que não tem virilidade, é o homem que não tem essa força. Né? Até uma das matérias, até é bom falar isso, porque uma das matérias que eu mandei pro Chico, mas evidentemente ridícula a matéria, não tem nenhuma graça, mas é um novo homem. O que faz os jovens rejeitarem cada vez mais o machismo? O que eles querem dizer de machismo aqui é o sujeito, é a hombridade comum, vamos dizer assim. É o homem ser homem, entendeu? Então eles colocam ali o homem, agora esse novo homem, ele
divide as contas com a sua mulher, ele chora, ele não tem medo de expressar carinhos e a desabafar seu coração com os amigos. Mas daí fica essa coisa assim do tipo, esse novo homem, né? Esse novo homem e tudo que esse não novo modelo de homem. Esse novo modelo de homem, que alguns tudo que não é isso é machismo. Tudo então, como ruim, hoje em dia a gente trabalha muito com dicotomia, assim, né? Ou é A ou B, né? É tudo muito... É tudo muito diferente. Tem que ter a direita e a esquerda, né? O pobre e o rico, esse tipo de coisa. Tudo é muito polarizado isso. Então você vê que esse novo homem ele tem que polarizar contra tudo pra trás é machismo. Então um Rambo, um Rocky, não tem mais... Qualquer soldado, qualquer imagem de virilidade masculina... E por que eles não batem ainda na Marvel? Eles não conseguem, né? Porque é aí que tem o negócio, né? A Marvel tenta modificar os seus personagens, né? Então ela vai tentando que essa segunda fase agora, a suspeita é que vão tudo amolecer os heróis, vai ser tudo binário, tudo não sei o quê. Vai ser aquela confusão toda. Uma coisa que é interessante é que é o seguinte, ok, você quer essa é a tentativa então de formar gerações com isso aí? Vai dar errado. Por quê? Porque por mais que você não goste, a imagem do homem, do cowboy... Porque a gente vai chamar o Rambo aqui. Pois é, cara. É básico. É uma questão de realidade. Meu amigo, na hora que o pau tora, você quer quem? Você quer o Rambo ou você quer um sujeito que tá de saia e abrindo seus sentimentos? Quem que você quer pra ser o policial? É verdade, não vai, cara. É verdade, não vai. Caralho. E aí, tanto, ok, vai lá, vai tentando, tem gente que tá realmente se tornando isso daí, barará, tipo um Fiuk. Um Fiuk do Big Brother lá. Né? Desconstruído, porque não é assim, porque não é assim. Não é à toa que quando você... por mais que tenha problemas na imagem, a gente não vai falar tão bem do Rambo aqui não, tá? Por mais que tenha problemas desse homem macho... É verdade, tem uma galera que tá falando assim, é isso aí, o Rambo. Tem que ser Rambo. Não tem que ser Rambo. Você se prepara. Não tem que ser Rambo. Daqui a pouco chega a tua hora. Tem o problema do machismo, tem o problema... da coisa da escrotidão desse negócio. Tem. Isso é um problema. Só que é um problema decorrente de uma realidade masculina. O que você está construindo é uma falsidade imensa, na qual homem não pode ser homem. Exatamente. Não é? Você não está tirando o machismo, você está tirando o homem do homem. Exatamente. E aí vai dar muito ruim. E aí é uma coisa interessante. Porque também é aquela coisa, né? O que é mais fácil de você fazer? Tirar toda a hombridade, masculinidade do homem, ou então você olhar a situação por situação, ver a complexidade do caso e ir aos poucos. É muito mais fácil ser radical e falar, foda-se, tudo isso está errado e tudo isso aqui está certo. É muito mais fácil fazer isso, né? Mas claro. Ser radical é muito mais fácil do que ser ponderado, né? Você não precisa pensar, né? Não precisa pensar, Já está tudo mais ou menos estabelecido. E aí o que acontece quando você tenta criar uma cultura em que homens não são mais homens? Em que homens se tornam umas pamonhas, esses sujeitinhos aí. Aí vai acontecer que é o seguinte, a realidade ela te chicoteia na sequência. Sim. Então, por exemplo, quando vocês pensam num Jordan Peterson, né, o próprio Jordan Peterson fala isso no livro lá do 12 Regras para a Vida. Ele diz assim, é por causa disso, por conta dessa coisa, dessa docilidade, dessa vulnerabilidade, que as imagens de força, as imagens de imposição, elas se tornam fascinantes. Porque você precisa disso na vida também. E daí o Jordan ele diz assim, é por isso que daí começa a haver então um certo fascínio por figuras que demonstram muito mais força do que qualquer outra. Então começa a ter o fascínio por... Ele vai lembrar do Clube da Luta, o filme Clube da Luta, que ele chama de um filme fascista. E ele tá certo. O filme tem um contexto de uma criação do mundo fascista, tanto é que destrói tudo. Ele fala assim, olha, não é à toa que daí o populismo de direita, aquela coisa tipo, figuras fortes como Donald Trump, né, como Jair Bolsonaro, gera fascínio. Olavo de Carvalho, o próprio Jordan Peterson. Naturalmente, ainda que desses quatro não sejam nada, simplesmente não, era antigamente. A questão assim, nem precisa. O sujeito não precisa ter muito. A questão da imagem mesmo. Não é nem que. Não precisa. É bom, é ruim, ninguém sabe, mas a imagem. Sabe aquele caso assim? Eu já atendi gente que passou por mulher que passou por isso. Eu queria que ele brigasse comigo, doutor. Sim. Eu brigo com ele não responde. Eu queria tanto que ele olhasse pra mim e falasse: cala a boca, mulher, porra! Tô cansado. Se afirmasse, né? Daí a mulher fala assim: eu não ia gostar, mas. Pelo menos eu tô diante de um homem. Pelo menos eu tô diante. Eu já vi muitas pessoas falarem isso, no sentido de falta energia ali. É melhor que me. Né? É melhor que me enfrentasse. É melhor que. Tanto que tem muita. Adolescente faz isso, né? O que adolescente faz às vezes? Ele fica provocando, ou então criança. O Joaquim tá com 2,5 lá e faz isso. Você fala, filho, sai do banho. Não!
Ele dá um berro assim. Ele tá testando, né? Ele tá testando força. Claro. O que eu vou fazer? Filho, por favor, filho, o papai tá cansado. Eu falo, Joaquim, se você não sair daí, eu vou te pegar. Eu vou lá, tiro ele fica batendo as pernas, coisa e tal, pronto. Aí eu boto ele em pé no tapete. Botou o limite. Botou em pé no tapete, ele parou. Ele parou. Então, assim, é isso, entende? Ou seja, pelo menos é alguém. E aí, quando vem alguém com essa força, dentro de um ambiente que é muito mole, a pessoa começa domina. A pessoa se torna domina, dominante, entendeu? óbvio. Muito dominante. Óbvio. E o Jordan fala isso muito bem, né? Ele diz assim, ele fala isso no contexto de homens e mulheres. Sim. Quando ele diz assim, as mulheres querem homens. Porque a gente já falou isso aqui algumas vezes. Quando a mulher não... Quando o cara não é homem, a mulher se torna mãe pra ele. Sim. Que é o que acaba acontecendo. E daí diz o Jordan, né? Se você acha que os homens fortes são capazes de violência, você não sabe, você não perde por esperar o que virá dos fracos. Aí o Dalrymple fala aquela coisa maravilhosa no Pose de Mimados, que é o vitimismo é o avô da brutalidade. É o avô da brutalidade. Nós estamos plantando o totalitarismo. O problema é o quê? O homem forte, ele aguenta o tranco e ele não se desmorona, vamos dizer assim. Ele se impõe limite. Ele se põe limite e ele tem facilidade em tomar ação, e filha da puta nessas motos, tomar ação e se portar, ele tem um certo controle sobre aquilo. Só que ele é um sujeito que ele sempre vai tentar se colocar, né? Como agente da situação, né? Uhum. O homem fraco é aquele que, quando ele se coloca, é por puro desespero e é por puro... rato aquado. É por pura explosão. Vai morder. E aí é a questão, assim, pra quem já viu, eu já trabalhei numa clínica de autismo psicótico. Quando o psicótico entra em surto, evidentemente é um nível, né, de questão psicológica bastante grave, ele perde a noção de tudo. Da força dele, da violência que ele causa e do mal que ele pode se causar. Ele se bota em risco também. Tanto que o problema do paciente psicótico, quando ele entrava em surto, era que a gente tinha que dar um jeito de contê-lo, que era o tal do grupo de 8, né? Ou então até tinha lá um quarto que tinha camisa de força. E a gente tinha que contê-lo de um jeito que ele não se machucasse. É por isso que tinha que fazer toda essa contenção de segurar ele. E isso era o mais difícil. E muitas vezes a pessoa que ela é a vítima, é a fragilizada, é aquele discurso, blá, 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 quando ela entra nesse nível, aí ela acaba não tem limite, tudo, né? Ela não tem limite. Ela é destruidora. Tanto que é visível, você pode ver numa família às vezes, assim. Você tem uma discussão lá de algum princípio, de valor, coisa e tal. Às vezes tem um sujeito que defende um certo princípio, ele defende um certo princípio dele, ele para de discutir, ele fala, gente, não vamos brigar por causa disso. Sim. Mas eu acho isso, mas não vamos brigar. Do outro lado tem um brother completamente descontrolado, que quer cancelar todo mundo, Sim. que faz intriga com todo mundo, fode com a família, já liga pra esposa desse tio pra falar assim, por que você não se separa? Esse sujeito é um nazista. E aí, assim, é uma máquina de caos e destruição, se puder, né? É essa gente que vai justificar a criação de campos de concentração para reeducação de homens e mulheres. Isso. Entendeu? Porque o jeito certo não é do jeito que vocês estão vivendo, então nós vamos ter que educar vocês de novo, e nem que seja na base da pancada. E a pessoa está se achando plenamente justificada por uma pusilanimidade atroz, total. O Jordan, por exemplo, está sofrendo agora, né? A turma da Marvel, você falou da Marvel, fizeram quadrinhos do Capitão América, no qual o Caveira Vermelha, ele tem 10 regras para a vida, onde claramente está sendo uma analogia com o Jordan Peterson. E o Jordan, meu Deus, como podem fazer isso, etc e tal. O Jordan, é óbvio que eles vão fazer isso. Não, mas o Jordan fez isso e depois ele lançou uma camiseta chamada Hell Lobster. Fizeram pra ele, né? Mas o primeiro movimento dele foi de, meu Deus, em que mundo estamos? Eu falei, Jordan, tu tá frágil pra caralho. Tá entendendo? Você devia se recuperar antes de ficar saindo soltando outros livros, entendeu? Porque é óbvio que eles vão fazer isso com você. Como é que você não imaginava que alguém fosse fazer isso, vai. né? Claro óbvio que vai. Trump, Bolsonaro, Olavo Carvalho, vai ser tudo tipo tratado coisa. E esse tipo de coisa, igual esses tempos atrás, eu estava conversando com uma psicóloga próxima a nossa aqui, recebeu uma cartinha do conselho por causa de postagens no Instagram, que mexia a religião, coisa e tal. Falei, eu queria ter ganho uma cartinha dessa, botar na parede, assim, ou seja... Como é que você não espera isso, Jordan? Você acha que você é cool, você vai ficar descolado e ninguém vai torrar seu saco ou te perseguir desse jeito, né? Claro que não, né? Mas claro enfim, que vai acontecer. Então, fizemos esse grande introito pelo seguinte, porque quando a gente vai falar do Rambo, tem duas coisas. Ou vai ter a turma que vai cancelar o Rambo por razões óbvias pra eles, sim. Mas vai ter o outro lado, que vai endeusar o Rambo como se fosse o modelo suprassumo de masculinidade. Meu querido, minha querida, o Rambo é um moleque. Não, o primeiro filme já é o suficiente pra você ver que, tipo,
Ele é um pobre coitado, ressentido da vida. Só que ainda é homem, pelo menos. Ainda é homem. É homem. E tem um poder de ação gigantesco. Pode dar uma força e uma astúcia pra batalha. É um soldado perfeito, né? Mas não vai além disso. Entendeu? Não vai além disso. Então...